Fala, galera! Ó o John aqui de novo, trocou de óculos hoje. Hum, hum, Gostaram? Olha só, vamos para a quarta aula aí do módulo 7. Vamos detonar isso. Reações orgânicas não é tão difícil assim, né? Agora nós vamos estudar uma parte de fermentação, de oxidação, que é uma parte que o Enem também é muito apaixonado. Eu estou tentando resumir o máximo que eu posso, certo? As reações, você sabe que é um tema extremamente grande, repleto de detalhes difíceis, e vai com o John que vai dar certo, beleza? Agora nós vamos ver uma parte de fermentação e oxidação e dividir essa aula em duas partes, combinado? Então aqui, ó, primeira coisa, né? Vamos voltar ali que o John empolgou aqui, ó. Primeira coisa é o seguinte: quando a gente fala em fermentação, professor John, nós estamos estudando biologia. É um tema que acaba sendo interdisciplinar, né? Porque a gente sabe muito bem que para obter energia, muitas vezes aquele ser vivo, né? Aquele corpo, ele pode fermentar, né? Ele vai quebrar o açúcar em piruvato. E aí, só que essa quebra, ela vai ser muito parcial. Por quê? Porque aquele corpo precisa de energia, só que há carência de oxigênio. Entendeu? O corpo precisa de energia, precisa de ATP, só que há uma carência de oxigênio muito grande, né? De aceptor de elétron ali muito grande, uma carência grande. Né? Então, a leitura que nós vamos fazer aqui, eu quero conversar com vocês sobre duas formas de obter energia, né, sob fermentação, que é a fermentação alcoólica e a fermentação lática, certo? E muitas vezes esse açúcar ele está na forma de sacarose. Então, num primeiro momento, nós temos uma hidrólise enzimática, né? Se você pega lá o açúcar oriundo da cana-de-açúcar, por exemplo, ali você tem muita sacarose. Essa sacarose vai ser hidrolisada, você está vendo a reação aqui embaixo, ó. Ela vai ser hidrolisada, né, formando assim a glicose, certo? E a frutose, né, que são dois monossacarídeos, certo? Agora, esses açúcares menores aqui, ó, eles serão quebrados, né, com auxílio também de enzimas, muitas vezes de micro-organismos, né, de fungos, bactérias, e é isso que eu vou conversar agora. Ó. Na fermentação alcoólica, que ela é muito comum para produzir etanol, né, gente, essa fermentação aqui a gente faz ela muitíssimo em casa, né, com o fermento biológico, tá? Fermento químico não, fermento químico é outro princípio. Agora, o fermento biológico, o que que acontece? Você tem uma situação ali onde os açúcares eles serão quebrados para a obtenção de energia, né? É uma quantidade de energia menor, lógico, do que uma respiração celular, né? Sem dúvida isso. Mas aqui nós vamos transformar os açúcares ali presentes, principalmente glicose, em etanol e gás carbônico, entendeu? Por ação de leveduras, né? Enzimas características, nós vamos ter a conversão do açúcar, né? Da glicose, em etanol e gás carbônico. Né? Isso aqui, esse gás carbônico faz a massa do bolo crescer, a massa da rosca crescer, do pão, né? E aquele cheiro característico de etanol. Aqui também, muitas vezes, usado o termo fervura a frio. Por quê? Porque tem a formação, o desprendimento de um gás, né, da solução, que é o gás carbônico. Fica parecendo que o líquido está fervendo, e na verdade ele está liberando o gás carbônico. Tá? Liberação de CO2 dá ao processo a impressão de fervura. Daí o nome fermentação. Tá? Então, o fermento biológico, ali, o Saccharomyces cerevisiae, ele executa exatamente essa operação de transformar os açúcares em etanol e CO2. Isso é a fermentação alcoólica, é aquela que acontece lá para gerar o vinho, por exemplo. A bebida fermentada, ela passa por fermentação alcoólica, beleza? Agora, o que acontece nos seus músculos quando há deficiência de oxigênio, né, quando há uma situação de hipóxia, né, o que acontece? A deficiência de oxigênio e a demanda de energia, há uma demanda de energia que tem que ser suprida, então esse açúcar ele não vai ser totalmente quebrado, né, até chegar lá em CO2 e água, ele vai ser quebrado a ácido lático, né, até ácido lático. E esse ácido lático ele vai se acumular no seu corpo e aí pode causar alguns incômodos, tá? Então, de novo, outra situação de fermentação em que esse açúcar é quebrado a ácido lático, certo? E a energia é liberada aí na forma de ATP,
só que aqui a produção, o composto orgânico formado é o ácido lático, tá? Câimbras, normalmente são consequências da fermentação lática, contrações involuntárias, dolorosas no músculo esquelético, por causa da produção de ácido lático, decorrente da ausência de oxigênio muscular. Tá? Isso aí pode ter vários motivos, a biologia conversa muito sobre isso. Aqui eu só quero estimular vocês a parte reacional de fermentação, ok? E aí, gente, depois que a gente fala um pouco de fermentação alcoólica e lática, é importante a gente entrar no mérito de reações de óxido-redução. Né? Aqui eu vou usar o termo só oxidação, mas entenda que são reações de óxido-redução. Tá? Durante essas reações, nós podemos ter inúmeras mudanças. Quando eu penso ali no carbono, né? Quando o carbono muda o seu NOx, a geometria dele pode mudar, né? Porque a hibridização dele vai mudar, pode mudar, a polaridade pode mudar, o número de oxidação vai mudar. Então, existem muitas alterações quando o carbono ele muda o seu NOx, tá? Não sei se você sabe, mas o carbono ele tem uma variação de NOx muito grande, tá, gente? O carbono ele pode variar desde -4 até +4. Então, aqui dentro, ele pode assumir qualquer valor, tá? E aí, o carbono, ele sofre oxidação, vamos lá, o NOx dele vai aumentar, né? Geralmente, quando um composto orgânico oxida, ele tende a ganhar oxigênio na fórmula, ou pelo menos diminuir a quantidade de hidrogênios, é algo muito, muito comum também. Tá? Então, nós vamos mostrar isso aos poucos aqui. Quando você olha para esses 4 exemplos que estão aqui presentes, eu comecei lá no metano, o carbono atrai de 4 hidrogênios, então ele é -4. No etano, o carbono atrai só de 3, então ele é -3. No eteno, ele atrai de 2, então ele é -2. No etino, ele atrai de 1, então ele é -1. Percebeu? O tanto que muda o NOx do carbono de um exemplo para o outro. Ele colocou ali diminuição proporcional. Percebeu que o número de hidrogênios conectados ao carbono também vai diminuindo? Isso na química orgânica é interessante. À medida que vai diminuindo a quantidade de hidrogênios ali, isso significa que o carbono está oxidando. Tá? Isso é legal, né? Uma observação interessante aí, ó. Olha aqui, ó, muitíssimos outros exemplos. Olha nesse caso aqui. O carbono atrai de 2Hs, então ele ficaria -2. Só que aí o O atrai dele, então ele vai ficar -1. Aqui a mesma coisa, né? Só que aí em relação ao cloro. Aqui, o O atrai 2 vezes do C, atrai para ele. Então o C fica +2. Só que aqui ele que atrai do H, então ele fica só +1. Entendeu? E aí você vai treinando, ó. Aqui, o O atrai 2 vezes do C e pronto. Então o C fica +2. Aqui no ácido carboxílico, o O atrai do C, o O atrai do C. E aqui de novo o O atrai do C, então ele já foi para +3, tá? Então isso aqui é só joguinho de sinal, é sempre assim, quem atrai fica menos e quem deixa ser atraído fica mais. Entendeu? Quem atrai, eu preciso que você tenha muita compreensão disso. Então, por exemplo, se você tem uma situação assim, ó, o C ligado com 2, vamos colocar assim, ó. Assim, ó. O que vai acontecer aqui? Aqui, ó, o C atrai do H. O C atrai do H, certo? Aqui, o O atrai do C, o O atrai do C. Então, se você analisar o carbono aqui, ó, o NOx dele é 0. 0. Entendeu a lógica? Quem atrai de quem? Quem atrai fica negativo. Ó, quem atrai. E quem deixa ser atraído fica positivo. Então, aqui aí depois se soma todos os sinais e dá, nesse caso, o carbono teria um NOx 0. Beleza? Tranquilo? Ótimo, 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 ótimo. Então, treina um pouco isso. Tá? Qualquer dúvida que você tiver em relação a isso aqui, ó, a algum deles, eu acho que não é exatamente esse NOx, ou por que o meu está errado, vai no Telegram e me pergunta, tá? Ou vai no Instagram e me pergunta, estou lá para responder qualquer dúvida sua. Beleza? Eu vou te esperar, certo? Ótimo. Então, olha só, aqui, por exemplo, né, você tem um processo, aqui, ó, esse aqui é um exemplo ainda, né?
Aqui, ó, o carbono, ele atrai 2 vezes aqui e atrai 2 vezes aqui. Né? Foi mal. O O atrai do carbono 2 vezes. Aqui, o O atrai do carbono mais 2 vezes. Então, teoricamente, o carbono aqui se lascou. Né? Ele foi lá para mais 4. Aqui é a mesma coisa, ó. O cloro atrai do carbono, o cloro atrai do carbono, o cloro atrai do carbono, o cloro atrai do carbono. Então, é só para dar sequência ao que a gente estava fazendo aqui anteriormente, ó. Beleza? Então, aqui, ó, você tem uma reação que nós vimos esses dias, né, que é uma reação de substituição. Percebe? Ó, o cloro saiu e o OH entrou. É uma substituição em haletos, tá? Percebe que nessa substituição não houve mudança de NOx. Ele pode, gente, em qualquer reação, te perguntar assim, ó, dentro dessa reação, teve variação de NOx? É só você testar. Percebe que aqui, ó, a única coisa que aconteceu é que o carbono estava ligado a um cloro e agora ele está ligado a um O. Mas o NOx dele foi mantido, tá? Então, é uma reação que não tem variação de NOx. Não é uma reação de oxirredução. É simplesmente uma substituição. Tá? Aí é que entra um detalhe importante aqui que eu vou deixar para a aula que vem. Até esse aqui mesmo, que já estaria, né? Vamos colocar ele aqui. Tá? Eu falei para vocês até agora só de fermentações, né? E falei um pouquinho sobre essa ideia de oxidar. Essa ideia de oxidar, avaliar o número de oxidação, né? Se ele é mais 1, se ele é mais 2, se ele é mais 3. Agora nós vamos aplicar isso dentro de uma reação. Tá? Avaliar as reações de oxidação em alcenos e em álcoois, que o Enem adora. Tá? Então, eu fracionei isso para não ficar uma aula tão gigantesca. E, então, segura aí que já já nós estamos voltando para dar continuidade a isso. Treine um pouco esses slides anteriores e qualquer dúvida, o Telegram nos espera. Tá? Beijo, beijo, até logo. Até mais. Tchau, tchau.